Irmãos, quero convidá-los para, por meio de Jesus, nós nos apresentarmos a Deus em culto coletivo agora. Vamos orar? Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Nós sabemos disso, a nossa alma sabe disso. E agora, junto com outros irmãos, queremos cultuar o Senhor. Há um desejo na nossa alma de nos apresentarmos e nos rendermos a Ti. Mas nós entendemos que por nós não podemos nos aproximar do Senhor, senão por meio de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a única razão. E é por isso que por meio de Jesus, o Teu Filho, nós queremos Te cultuar. Abençoe cada um que chegou aqui ao templo. Abençoe aqueles que por meio da internet prestam o culto com a mesma reverência e desejo de servir. Abençoe o ajuntamento do Teu povo, ó Deus, em vários lugares, onde o Teu nome será pregado e a Tua palavra conhecida. Abençoe-o, portanto, ó Deus. Eu confio isso aos Teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus seja conosco. Com tristeza no coração e um pesar muito grande, nós informamos de uma surpresa pela qual passamos esta semana. Nosso irmão Antônio Julião nos surpreendeu tendo ido morar no céu. Assim, tão rápido. Ele sentiu-se mal, internou no sábado. Na quarta e no sábado foi chamado para o descanso. Temos muito a lamentar a situação em que a família fica. Os filhos, as filhas, no caso, os netos e a Cida Julião. O que nós podemos fazer em face a esta notícia é primeiramente nos aproximar de Deus com o sentimento e em seguida tomarmos cuidado. Este vírus ainda é letal. Ele ainda causa separações. Por favor, não brinquem com isso. Por favor, tomem cuidado. Se previnam. Por favor. Eu sei que não é agradável, mas por favor, não vacilem com máscaras. Usem. Evitem aglomerações. Pode até ser que você esteja fora do risco. Ou pode até ser que você tenha experimentado a vacinação. Mas outras pessoas não. E mesmo com a vacinação, nós não temos garantia de que o vírus não chegue. Então, por amor ao seu irmão, por amor à sua família, tome cuidado. Eu queria convidar vocês para nós orarmos agora ao Espírito Santo que console a família Julião. Fiquei sabendo que ontem, indo para o velório, os netos dele, os 2 netos dele, ele tem 2 netos e 2 netas. Da Vanessa, 2 netos. O Daniel e o Gabriel estavam indo com o pai para sepultar o avô. E surpreendentemente, eles começaram a cantar louvores em gratidão a Deus pela vida do avô.
o Pablo, o diácono Pablo, ficou admirado e na mesma hora ligou para a gente, dizendo do consolo que o Espírito estava proporcionando à família. Eu queria orar junto com os irmãos pelaquela família, tá? Senhor, os teus planos são perfeitos, elevados e perfeitos, amorosos e perfeitos. Nós não alcançamos. Mas o fato de não alcançarmos ou não entendermos não interfere na perfeição dos teus planos para conosco. Sabemos do teu amor, sabemos do teu cuidado. E é por isso que nós, conquanto igreja, por meio de Jesus, nos achegamos ao Senhor para suplicar que o teu Espírito, que é consolador, console. Fomos pegos de surpresa com esta notícia. E nós velamos junto ao Senhor pela Acida Julião, pela Vanessa, pela Mariana, pelo Pablo, pelo Rodrigo e pelos netos, clamando que o Senhor esteja a agir, proporcionando toda a direção e força necessária, em especial para a Acida Julião, que com ele era uma só carne. Seja com a tua serva, Pai. Abençoe essa família. E a nós outros, ó Deus, dá-nos cautela, prudência, sabedoria e a tua proteção, para que nós não só não nos exponhamos a riscos, como também não exponhamos os nossos irmãos. Ajude-nos a entender esse momento, Pai. E a sermos encontrados na sombra do Onipotente. Guarde, ó Deus, a tua igreja e abençoe este culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ver 2 rápidos vídeos, um de 10 segundos e um de 50 segundos, e em seguida eu quero dar 2 avisos. Falar da tarde de artes, o trabalho tão marcante que estas irmãs fazem, dedicando dos seus talentos e dons para auxiliar as esposas de missionários que estão no campo. E nesse próximo sábado, às 16 horas, aqui mesmo no templo, nós teremos o segundo encontro de mulheres. E vocês estão carinhosamente convidadas. Muito obrigado, Milton. Muito obrigado. Irmãos, no próximo domingo, dia 20, nós teremos, por ocasião das 9 horas, no culto da manhã, a Assembleia Geral Ordinária desta igreja para a apresentação dos relatórios alusivos ao exercício passado de todos os ministérios e congregações, bem como para eleger o Conselho Fiscal. 3 e 3. Então, eu queria que os irmãos orassem. E eu vou dar uma explicação. Embora essa assembleia seja híbrida, aqui e também pela internet, a eleição que acontecerá para o Conselho Fiscal será apenas física, será apenas presencial. Então, os irmãos que estiverem aqui poderão participar com votos. Os que estiverem em casa
não terão essa possibilidade, tá bom? Então nós queremos contar com a compreensão dos irmãos e convidá-los para que façam as suas inscrições a partir de amanhã para esta assembleia. Por ocasião da assembleia, nós não teremos nem o culto da manhã, que será a assembleia, nem a escola bíblica dominical, que cremos que deve tomar um pouco do tempo. Então vai ser para isso mesmo, uma assembleia especial, ordinária, para o conhecimento, a aprovação da casa, dos relatórios, bem como para a eleição. E no mesmo domingo, às 16 horas, nós vamos ter o segundo culto da maturidade. O objetivo deste culto é prestar assistência direta aos irmãos da maturidade. Nós compreendemos esse momento delicado e nós vamos estar então assistindo a eles, proporcionando a eles um culto mais voltado para a faixa etária. Nesse culto nós teremos a Santa Ceia. Então os oficiais estarão aqui observando todos os protocolos necessários para proporcionar aos irmãos essa assistência, tá bom? Então esses avisos que a gente quer dar para vocês. Muito obrigado. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Salmo de número 42. Salmo de número 42. Hoje pela manhã, nós começamos aquela série de aulas especiais na escola bíblica dominical, conhecendo o Senhor Jesus através dos milagres dele. Ele fez milagres em vários lugares. E a pergunta é, o que esse milagre tem a ver comigo? O que eu aprendo e aplico na minha casa acerca deste milagre? Hoje foi a presença de Jesus nas casas, várias casas, e os objetivos destes milagres. No próximo domingo, nós estaremos interrompendo por conta da Assembleia e retornaremos no semana seguinte, 27, né? Salmo de número 42. Quero convidá-los, por gentileza, a colocarem-se em pé. Obrigado por sua presença. Muito obrigado. Muito obrigado. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A igreja, versículo 2. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Agora o versículo 11. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Deus nos abençoe. Os irmãos podem sentar. Queremos chamar o ministério de louvor. Hoje, é o dia que nós separamos para dedicar ao nosso Deus os nossos dízimos e ofertas. Temos esse compromisso com o Senhor, trazido para nós pela sua palavra. E nós iremos então consagrar ao Senhor
aquilo que lhe é devido. Não o faremos como obrigação, ou com tristeza, ou com pesar. Faremos com gratidão e com alegria, porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar em pé para cantar o cântico. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Deus maior. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Vamos orar? Quero pedir a Maria Ângela, que está com o microfone, que ore ao Senhor, agradecendo os dízimos e também peça por aqueles irmãos que estão acamados por conta deste vírus. São tantos. O Robson e a sua esposa. Fiquei informado que o Roberto, a Rose e o Matheus Uzan também estão com indícios, estão mais reservados por conta disso. E ora também pela dona Maria Moreno e a saúde do seu Raitan. Ele fez uma cirurgia, está bem. O Senhor abençoar. Por favor, Maria Ângela. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento nós estamos reunidos aqui na Tua presença e agradecemos ao Senhor por isso, pela oportunidade das portas abertas, pela oportunidade de podermos nos reunir, que nem sempre, infelizmente, tem sido possível, mas hoje estamos aqui. Muito obrigada, Pai. Obrigado também pela liberalidade de tantos irmãos que tão fielmente têm contribuído para a manutenção da Tua obra, para o sustento da Tua casa, que esses irmãos possam sempre sentir alegria no coração de estar fazendo isso, de ver a Tua obra crescer. Muito obrigado, Deus, pela liderança dessa igreja, que tão sabiamente aplica esses recursos. Que o Senhor continue dando essa sabedoria, essa responsabilidade, para que sempre sejam aplicados da forma como o Senhor quer que sejam, Deus. Porque tudo é para o Senhor, para a Tua glória. Também gostaríamos de pedir, especialmente agora, pelos nossos irmãos que estão doentes, ó Pai. A Dona Maria, o seu Raitan, que está em recuperação.
e tantos outros, principalmente com esse vírus que, além de causar problemas físicos, causa tanta insegurança. Nós ficamos tão abalados com tantas pessoas ao nosso redor doentes, que o Senhor esteja com cada um, não só dando saúde física, recuperação, mas também dando conforto, se fazendo sentir presente nessas casas, nesses familiares, aqueles que estão dando apoio a eles também. Que o Senhor esteja consolando, cuidando e dando essa força que nós precisamos para prosseguir e olhando sempre para frente, porque nós sabemos que a Tua vontade é perfeita, e que nós possamos aprender e crescer com cada uma dessas situações. Cuida de nós, ó Deus, cuida do Teu povo na terra, e que o Senhor possa estar nos ajudando a sair logo dessa situação tão complicada. Acompanhe-nos no restante desse culto, que nós possamos também crescer com a Tua palavra que será pregada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando com o nosso período de louvor, a Bíblia diz que, então, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória, e Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos, nós, os escolhidos. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Será realidade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não haverá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo de tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Será realidade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Será realidade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Amém? Amém. Irmãos, e o que precisamos fazer para estarmos com Cristo nesse dia da vitória? A palavra de Deus afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, todos que já aceitaram Jesus como seu Salvador, podem cantar com convicção o nosso próximo cântico, que diz que eu, pela graça de Cristo, pela sua imensa graça, lá estarei no dia da vitória. Quando lá dos céus descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei.
Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Glorioso no milênio vai reinar aqui Jesus, o Cordeiro que molaram sobre a cruz. As nações verão então o resplendor do grande Rei, e eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. De mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus ali na cruz me quis salvar. Tão somente nele espero sim e sempre esperarei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Glória a Deus, irmãos. Obrigada. Podem sentar. Você chegar lá e rever gente querida, gente da Bíblia, que você sempre quis conhecer, e alguém perguntar para você, como é que você conseguiu? Aí você vai dizer tão somente, pela sua imensa graça, eu cheguei. E é a graça desse Deus que nos leva para lá. Assim como é a graça dele que nos sustenta e nos mantém. Nós iremos para o céu pela graça de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu quero convidar o pastor Sérgio Paulo, por gentileza, que venha aqui à frente orar pela mensagem. Após a sua oração, teremos um interlúdio. Após o interlúdio, o pastor Glauco terá a oportunidade de nos falar o que o Senhor Jesus falou ao coração dele. E vai nos edificar tanto quanto nos edificou pela manhã. Ele é o diretor nacional de Missões Cristã Evangélica. E nós somos muito gratos pela sua presença. Ele vai nos apresentar a equipe que veio com ele e em seguida terá a oportunidade para falar o que o Senhor colocou no coração dele, tanto quanto aos objetivos de missão da MCE, como nos expor a palavra de Deus para o nosso coração. Por favor, pastor Sérgio Paulo, também na sua oração agradeça o tempo que o Senhor permitiu termos a Ieda conosco. Ela retorna dia 16 para Fortaleza, onde vai dar continuidade ao trabalho que foi começado. Por favor, meu irmão. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, como é bom estar nos teus átrios. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estamos tão felizes, Pai, por cantar louvores ao teu nome, orar no poderoso nome do Senhor Jesus e ter a certeza que as nossas orações estão chegando até o teu trono de graça. E como disse o teu servo, pastor, tudo pela tua graça. Graça maravilhosa, graça bendita. Pai, nesse momento queremos rogar a Ti que o Senhor use o teu servo, pastor Glauco, assim como o Senhor o usou na manhã desse dia, trazendo o teu recado aos nossos corações, que agora à noite também, ó Pai, teu Espírito Santo esteja dirigindo, tomando a vida do teu servo, para ele transmitir o teu recado. Continua abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua família, o seu filho, ó Pai, que tem que tomar uma decisão importante acerca do seu futuro. Se realmente o Senhor tem, ó Deus, um ministério, ó Deus,
na tua casa para o filho do teu servo, que isso se confirme, ou se o Senhor quer usá-lo, vocacioná-lo para outra atividade, que o Senhor esteja orientando com relação a isso. Obrigado pelo pastor Anderson aqui conosco também, e toda a equipe, né, que está presente, a irmã que eu não me lembro o nome agora, mas que também está aqui conosco, que o Senhor esteja abençoando toda essa equipe e esse ministério da nossa denominação, a Missão Cristã Evangélica, que continue, ó Deus, sendo dirigida e orientada por Ti, abençoada pelo Senhor, ó Pai. Obrigado também pela vida da Tua serva, educadora cristã, irmã Ieda, que o Senhor a abençoe agora no dia 16, quando ela retorna para Fortaleza. Obrigado, Pai, porque as coisas aqui na sua família apaziguaram, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. E em nome de Jesus, que os familiares da Ieda que ainda não conhecem o Senhor Jesus, possam entregar as suas vidas a Ele, aqueles que já o conhecem, que possam estar firmes na fé, e que a Tua serva continue sendo instrumento do Senhor lá no campo onde o Senhor a chamou. Que o Senhor continue usando poderosamente a Tua serva, dá saúde para a Ieda, saúde espiritual, saúde física. Cobre a Tua serva de toda sorte de bênçãos, Pai. Nós oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer imensamente o reverendo Waldenberg, o reverendo Vinícius, o conselho missionário da igreja,
na pessoa do irmão Roberto, e a igreja pela oportunidade que nos tem dado de nos receber e de ter comunhão conosco e ouvir um pouco sobre a obra missionária e aquilo que temos refletido sobre missões através da palavra de Deus. Nós agradecemos pela parceria da Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos, pelo apoio, pela dedicação dos irmãos na obra missionária. Graças a Deus, essa é uma igreja que tem o coração missionário, que tem buscado apoiar obreiros que Deus tem levantado, obreiros que Ele levantou aqui, que Ele levantou em outras igrejas, e nós louvamos a Deus por isso. E que o Senhor os abençoe grandemente, para que até o glorioso dia que nós cantamos da vinda do nosso Senhor Jesus, nós possamos trabalhar para levar o maior número de pessoas possível conosco, para esse encontro maravilhoso com o nosso Senhor. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Missão Cristã Evangélica. Estão aqui conosco o pastor Anderson, que tem apoiado a missão e tem sido um parceiro de projetos, de viagens, de apoio na base da missão. E também a irmã Janice, que trabalha na nossa base lá em Anápolis, como gestora financeira e também como mobilizadora. E tem trabalhado muito conosco lá todos os dias, dando suporte aos missionários no campo. O que é a Missão Cristã Evangélica? A Missão Cristã Evangélica é a agência missionária da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Depois de muitos anos, pela graça de Deus, seguindo o movimento do mundo inteiro, a nossa denominação iniciou uma agência missionária dentro da sua tradição, da sua filosofia de missões, para que possa despertar obreiros nas nossas igrejas, treiná-los, enviá-los ao campo como uma agência enviadora e oferecer apoio pastoral, apoio no desenvolvimento de projetos, para que esses missionários possam cumprir a vocação do Senhor. Esse é o objetivo da nossa agência missionária. Os exemplos que eu gosto de usar aqui, de outras agências mais antigas, né? É o exemplo da Junta de Missões Mundiais da Igreja Batista, que é uma agência missionária também, com muitos missionários e com muita experiência, nós aprendemos com eles. E a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a PMT, que também tem sido uma agência referência para nós a nível denominacional. Uma agência denominacional funciona um pouco diferente de uma agência denominacional, porque o nosso campo de mobilização são as igrejas da nossa denominação. E o suporte que nós recebemos também vem das igrejas da nossa denominação. E nós temos uma filosofia de trabalho, nós temos uma teologia de missões, que dá para perceber nos nossos projetos, como plantação de igreja, sendo algo que tem sido prioridade para nós, a evangelização, a tradução de Bíblia. Isso está no DNA da nossa denominação desde o início, com os missionários que chegaram aqui. No nosso quadro de missionários, essa aqui é a foto da base, lá em Anápolis. Nós temos uma base, um prédio, que era a antiga MEAN, a antiga sede nacional. Eles construíram um prédio novo ao lado e concederam esse prédio antigo para que a missão fizesse a sua base, o seu escritório. Nós temos escritórios, salas, e temos também ao fundo 2 suítes
para hospedar os missionários em trânsito ou os missionários em período de férias, tratamento médico. Então, quando o missionário sai ao campo, ele fica sem casa. Alguns ainda têm a casa dos pais, mesmo que não seja a mesma coisa, né, mas ainda tem aonde ir. Mas muitos missionários acabam não tendo mais o seu lugar aqui no país, porque a casa deles é lá no exterior, ou na tribo indígena e tudo mais. Mas sempre precisam retornar. E a base da Missão Cristã Evangélica tem as suítes que pode oferecer uma hospedagem para esse tempo que os missionários precisam estar aqui no Brasil. No quadro da nossa missão hoje, nós temos 48 missionários, que são membros das igrejas cristãs evangélicas de todo o Brasil. Nós temos missionários na Europa, na África, na Ásia. Por exemplo, temos missionária na Indonésia, temos um casal na China, temos na Índia, que eu vou mostrar daqui a pouco, 3 projetos que nós estamos chamando a atenção aqui na igreja. E temos missionários na América do Sul, no Peru, no Uruguai, no Paraguai. E temos missionários aqui no Brasil trabalhando entre comunidades ribeirinhas e comunidades indígenas. E também 2 famílias trabalhando com missões urbanas transculturais. Esse é o nosso quadro de missionários. Nós temos um banner que o Conselho de Missões vai divulgar para os irmãos também. No nosso stand ali fora, você pode pegar o folder com informações sobre a Missão Cristã Evangélica. E gostaríamos de mostrar um pouco 3 projetos que têm tido algumas necessidades por causa da sua extensão e do seu contexto, e que nós queremos mostrar para os irmãos. O primeiro é o projeto Índia. Nós temos um grande desafio nesse país, que é um dos maiores países do mundo, 1,3 bilhões de pessoas. É um desafio muito grande por causa da sua religiosidade. É um país muito religioso, com o hinduísmo e com o islamismo muito forte. E uma grande carência na parte econômica. Então nós estamos trabalhando ali na Índia com 3 frentes de ações. Primeiro, nós plantamos uma igreja na Índia. A Índia tem a Igreja Cristã Evangélica da Índia. Nós temos 60 membros nessa igreja que fica na cidade de Vasco da Gama, uma cidade que foi colonizada pelos portugueses. Mas eles não falam português. Eles falam muitas outras línguas e não falam português. Então nós temos uma igreja ali, com 2 obreiros nacionais que são formados, fizeram seminário, bacharel, mestrado, e agora pertencem ao quadro da Igreja Cristã Evangélica. E nós estamos iniciando uma nova plantação na cidade de Goa, que fica a 30 quilômetros ali de Vasco da Gama. Goa é maior. Goa é uma cidade polo, é uma cidade maior. E também nós iniciamos agora uma empresa de reciclagem na cidade de Goa. Qual que é o objetivo da nossa empresa? Nós queremos empregar e oferecer dignidade para o povo indiano, priorizando os nossos irmãos em Cristo da igreja, porque eles pertencem a uma casta, a uma classe social que está abaixo da linha da pobreza, abaixo da linha da miséria. É uma casta que não tem muitas oportunidades ali.
Então, nós estamos iniciando essa empresa para que eles possam ter uma oportunidade de trabalho, de produzir. Esse é um objetivo. Um outro objetivo é usar o espaço da empresa para plantar a igreja em Goa. E a nossa ideia é começar com os funcionários que nós vamos contratar. E vamos evangelizá-los, discipulá-los, e assim, se Deus quiser, vamos iniciar a nossa segunda igreja lá, usando o espaço da empresa. O terceiro objetivo é ter uma instituição organizada, reconhecida pelo governo, e com isso também conseguir vistos para os nossos missionários, para que eles possam servir lá. Porque é um país com um nível de perseguição bem elevado, onde, inclusive, existe perseguição a nível de morte, de violência. É um país muito fechado para o evangelho. Esses são os nossos missionários, a nossa família de missionários. Eu recebi a notícia agora à tarde que o filho deles, jovem, foi internado hoje com um problema de estômago, com muitas dores no estômago. Eles resolveram internar e amanhã ele vai fazer alguns exames específicos, tomografia e tudo mais. E eles estão com uma grande preocupação em relação ao coronavírus. Centenas de pessoas morrendo todos os dias. Lá não tem como controlar. Essas medidas que tomamos aqui, lá não funcionam. Por quê? Porque eles não têm o mínimo de condições, o mínimo de recursos para ter pelo menos uma máscara. Eles não conseguem ter nem máscara. Muito menos álcool, muito menos distanciamento. Então, não tem como controlar. Já se perdeu o controle há muito tempo. Os nossos missionários estão tentando o máximo que podem se preservar e se cuidar nessa pandemia. O outro projeto é o Paraguai. Nós temos uma igreja no Paraguai. O Paraguai é o terceiro país menos evangelizado na América do Sul, com uma carência muito grande do evangelho. É um país aqui do nosso lado, bem pertinho de nós, e chegou o momento, na verdade já passou da hora, de nós levarmos o evangelho para o Paraguai. Nós somos a nação mais próxima do Paraguai, com uma presença forte do evangelho. E nós temos condições de fazer Jesus conhecido nessa nação que precisa tanto de salvação. E por conta disso, nós temos uma igreja no Uruguai, a Igreja Cristã Evangélica no Paraguai. Também temos uma igreja no Uruguai, mas nós temos a Igreja Cristã Evangélica do Paraguai. E com essa igreja, através dela, nós estamos iniciando 2 trabalhos de plantação de igreja. Um na região de Colônia, mais ao sul, e na cidade de Arroio Moroti, que também é mais ao sul. Nós temos ali projetos de uma casa de recuperação. Temos um terreno que a igreja ganhou. Nós estamos sonhando com a plantação de uma nova igreja num bairro novo, um pouco mais distante da nossa igreja. A nossa igreja está próximo do centro de Assunção, e esse terreno é num bairro mais distante da periferia, e ganhamos esse terreno pela graça de Deus e vamos iniciar um trabalho lá também. Essa é a nossa família de missionários que estão lá, pastor Luiz, Francine e os seus filhos. O terceiro projeto é o projeto com os índios Caiapó. Tem um errinho aí que está no plural. Quando se fala de um povo, de uma etnia indígena, não se usa plural. Então, são índios Caiapó.
índios Yanomami, índios Guarani. E quando a gente fala no plural, eles se incomodam, porque está errado, eles falam. Né? Com esse povo, existem 7.000 índios Kayapó, no sul do Pará, na região de São Félix do Xingu. São 23 aldeias na região do Rio Xingu e do Rio Fresco. E entre essas 23 aldeias, a nossa família de missionários, que já estão lá há 20 anos, plantaram 2 igrejas, que são igrejas indígenas. E por conta do desafio de tantos indígenas ali, nós desejamos iniciar uma base de apoio com hospedagem, com escritório, com a intenção de oferecer apoio à nossa família que já está lá, e nós estamos mobilizando para levantar mais missionários para essa região. São 23 aldeias em toda a região, e nós só temos uma família de missionários lá, que são missionários da Missão Cristã Evangélica. Não tem missionários de nenhuma outra agência missionária, só os nossos missionários que estão lá. E por isso nós estamos entendendo que Deus tem colocado a responsabilidade desse campo nas nossas mãos. E nós precisamos cumprir a nossa responsabilidade. Organizar essas 2 igrejas que estão ali, treinar indígenas que já são mais maduros e que compreenderam bem o Evangelho, para que possam ser líderes, e temos o objetivo de ordenar pastores indígenas também, para que consigam pastorear essas igrejas que nós estamos plantando ali naquela região. Essa aqui é a nossa família missionária, que está ali em São Félix do Xingu. O pastor Antônio Neto não tem carro, ele tem uma moto e ele viaja 6, 7 horas de moto para atender as 2 igrejas que ele plantou nas aldeias. E ele viaja no meio de jacaré, no meio dos bichos lá no mato, de moto. 6 a 7 horas de viagem para chegar nas aldeias. As outras aldeias são 10, 12 horas de barco. E há pouco tempo atrás, ele chegou numa aldeia, cerca de 20 horas de barco, uma aldeia que nunca recebeu a presença do Evangelho, de nada do Evangelho. Era uma aldeia antiga, e aí ele chegou lá falando a língua, os índios se surpreenderam, e ele então começou um contato ali com a intenção de que eles conhecessem o Evangelho. Nós ainda temos povos não alcançados na nossa nação. E por isso que esse projeto é tão importante. Então nós agradecemos a parceria dos irmãos, as orações, para que Jesus Cristo seja conhecido no mundo inteiro. Eu gostaria de dedicar agora esse tempo compartilhando com os irmãos um texto da palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Esse texto é o tema da nossa campanha anual de 2021. Eu quero mesclar um pouquinho aqui na reflexão desse texto e mostrando qual é o resultado quando uma igreja compreende o significado desse texto, ou como a igreja compreendeu em um período da história o significado desse texto e o nosso desafio nos dias de hoje. 2 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo
alheio. Eu gostaria de ler de novo. A fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. O apóstolo Paulo, que escreve essa carta, guiado pelo Espírito Santo, plantou essa igreja na cidade de Corinto, na sua segunda viagem missionária. Paulo chegou em Corinto e, por causa de algumas irmãs que tinham hábito de orar em determinado lugar, elas ouviram o evangelho, levaram o evangelho para outras pessoas, partindo da sinagoga que ficava em Corinto e de outras regiões que estavam ali. Com essas ações, surgiu a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo ficou 18 meses em Corinto. Pouquíssimo tempo. Um tempo curto. Mas nesses 18 meses, ele deixou uma igreja com o evangelho. Uma igreja plantada. Uma igreja dando os primeiros passos na sua vida cristã e na sua vida de ser como igreja. Depois Apolo chegou, que era mais de igreja local, era mais da área do ensino, era mais alguém voltado para a docência, e Apolo, então, firmou essa igreja e deu à igreja condições para que ela se organizasse e crescesse. Depois de alguns anos aqui, essa igreja começa a ter alguns problemas graves. Problemas de pecado, problemas de divisões, problemas de doutrinas. E aí então os irmãos escrevem para o apóstolo Paulo e ele responde com essas cartas, orientando a igreja como a igreja deveria se comportar, como a igreja deveria ser. E nesse texto que nós lemos, do capítulo 10 da segunda carta, nós podemos observar uma compreensão clara, uma compreensão simples e clara da vontade de Deus para a sua igreja. Ele revela aqui, ensinando a igreja de Corinto, qual é a missão da igreja. Quais são os elementos que devem fazer parte da vida da igreja, do DNA da igreja, do jeito de ser igreja. E por conta disso, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre duas observações, ou eu gostaria de fazer duas observações que revelam aqui qual é a missão da igreja. E a primeira observação é sobre o conteúdo dessa missão. A igreja do Senhor Jesus, que recebeu alguns mandamentos pós-ressurreição, em Marcos, em Mateus, em Atos 1:8, nós vemos esses mandamentos, onde Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É a grande comissão que nós ouvimos constantemente. Essa igreja que recebeu essa tarefa, recebeu essa missão tem um conteúdo. E qual é o conteúdo? O conteúdo é o evangelho. E o evangelho é a pessoa do Senhor Jesus e tudo o que ele falou, que está escrito na palavra de Deus. O evangelho é a pessoa de Jesus
e tudo o que ele falou. E o que Jesus falou está de Gênesis a Apocalipse. Porque na carta aos Hebreus, diz que os irmãos do Antigo Testamento também ouviram o Evangelho, receberam o Evangelho. Ou seja, eles receberam Cristo e tudo aquilo que Cristo tinha falado através da palavra no Antigo Testamento. O conteúdo é o Evangelho. A fim de anunciar o Evangelho. Tudo aquilo que o apóstolo Paulo fez para a igreja de Corinto, tudo aquilo que o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto, instruiu a igreja de Corinto, tudo aquilo que Apolo trouxe para a igreja de Corinto, a Bíblia diz que Apolo era poderoso nas Escrituras, tudo o que esses irmãos ouviram, aprenderam, o fim da missão dos missionários, dos apóstolos, foi o Evangelho. O propósito principal do ministério, da vida da igreja, é o Evangelho. A fim de anunciar o Evangelho. Isso é óbvio. Alguém diz que aquilo que nós mais tropeçamos na nossa vida é aquilo que é óbvio. Porque aquilo que é óbvio se torna ao longo do tempo trivial, comum e simples, e a gente acaba deixando de lado e a gente acaba esquecendo. Principalmente nos nossos dias, em uma sociedade secularizada, em uma sociedade com um forte sincretismo religioso, em uma sociedade materialista, nós precisamos relembrar, precisamos rever, precisamos reler que o conteúdo da vida e da missão da igreja é o Evangelho. É o óbvio, sim, mas que precisa ser relembrado. Eu analisei um projeto recentemente de um candidato à missão cristã evangélica, e nesse projeto não tinha evangelho. Tinha ações humanitárias. Tinha ações sociais, no sentido de ações humanitárias. Eu fui orientá-lo, porque no nosso regimento, no nosso estatuto, para ser missionário da missão, a prioridade é a evangelização. E aí eu fui orientá-lo, e ele me respondeu o seguinte: pastor, se eu colocar que eu vou evangelizar ou que eu vou plantar uma igreja, as igrejas não vão me sustentar. Porque os missionários hoje conseguem sustento e recursos quando eles apresentam projetos sociais. Mas quando eles falam que só vão evangelizar, as igrejas não querem ajudar. Meu Deus! Será que ele tem razão? Conhecendo o mundo evangélico hoje, em certo grau ele tem razão. Isso acontece, de fato. Mas será que é isso que a palavra de Deus está nos ensinando? O conteúdo da nossa missão é o Evangelho. Um outro projeto, eu estou mostrando o porquê que nós tropeçamos no óbvio. Por isso que eu estou dando esses exemplos. Um outro exemplo que nós recebemos, um projeto que era de um irmão que quer ser missionário, e o objetivo desse projeto dele era ensinar a igreja a praticar esportes. Ele tinha sido atleta, fez educação física. O objetivo do projeto dele era ensinar a igreja a praticar esportes. E aí, conversando com ele, eu falei: irmão, que texto bíblico, que parte da Bíblia você usa como base do seu projeto? Porque, na verdade, se formos literais na leitura bíblica, tem um texto contrário a isso, porque Paulo diz que o exercício físico para nada se aproveita. A gente sabe o que ele está dizendo, mas
Será que Deus nos chamou para ensinar a igreja a praticar esportes? Será que essa é a missão da igreja? Não, não é. Essa é a missão do Esporte Clube Corinthians. Opa! Essa é a missão dos clubes, do São Paulo, do Palmeiras, do Tênis Clube de São José dos Campos. Essa é a missão dos clubes esportivos, que é fruto da graça de Deus para a sociedade, para o bem da sociedade, que traz benefícios para a nossa vida, para a nossa saúde, para a educação dos nossos filhos, para o nosso entretenimento. Essa é a missão deles. Mas eles não receberam a missão de pregar o evangelho. Eles não receberam a missão de plantar igrejas. É muito estranho se um clube plantasse uma igreja. Eles não receberam essa missão. A missão de viver e anunciar o evangelho é da igreja. Se o projeto fosse levar a igreja para a comunidade usando o esporte, aí é outra coisa, né? Aí é outra história. Mas não era. E a igreja, via de regra, quando a igreja tenta praticar esportes, é uma tragédia, né? Bom, eu não sei a igreja aqui, mas a minha igreja é muito ruim de esportes. Talvez aqui a igreja seja boa, né? Os irmãos são ruins só. É o evangelho. A outra observação é a extensão desse evangelho. A fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras. O apóstolo aqui, a intenção do apóstolo é mostrar que a missão, que o compromisso, que a responsabilidade vai além dos compromissos, além da vida, além do dia a dia, além dos eventos que são importantes, mas que estão limitados às fronteiras da igreja local. É ir além das vossas fronteiras, irmãos, que estão em Coríntios. Isso não é motivo de me gloriar, isso não é motivo de glória nenhuma. Isso é um cumprimento de responsabilidade para que Deus receba a glória. E aí ele diz aqui no versículo 17, se há alguma coisa de me gloriar em relação à missão, em relação à tarefa que está sendo cumprida, o motivo de glória aqui é o Senhor. O motivo é o Senhor. Nós temos uma igreja cristã evangélica na Índia. Isso não é motivo de nos gloriar, de fazer uma obra do outro lado do mundo, com tantas dificuldades que o mundo enfrenta. A nossa glória é o Senhor. Nós estamos cumprindo a nossa tarefa, a nossa responsabilidade. E a extensão disso, indo além das vossas fronteiras, é global, é mundial. Nós precisamos pensar, meus irmãos, como cristãos, com uma visão global, com uma visão mundial. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós intentamos, tudo aquilo que nós sonhamos nas nossas vidas, tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida familiar, precisa repercutir para a bênção das nações. Tudo aquilo que nós fazemos, as nossas orações, as nossas ações, precisam reverberar para que as nações conheçam ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E você sabe que nós fazemos isso na nossa vida comum do dia a dia.
uma grande parte daquilo que nós consumimos, uma grande parte daquilo que nós investimos ou que nós pagamos com os nossos recursos, saem do nosso país, saem das nossas fronteiras para alimentar o mundo com aquilo que nós consumimos. Nós investimos nas nações. É uma boa porcentagem disso que nós vivemos no nosso dia a dia, nós alimentamos a China. Quase tudo que nós compramos vem da China. Uma outra parte, na questão alimentícia, nós alimentamos muito a América do Norte. Os países árabes. Nesse mundo globalizado de comércio e de relações exteriores, nós estamos alimentando o mundo no nosso dia a dia. Na internet. E isso também precisa chegar naquilo que nós conhecemos como Evangelho. Nós precisamos alimentar o mundo com o Evangelho. Nós precisamos usar os nossos recursos, o nosso tempo, a nossa oração, para que o mundo conheça o Evangelho. A nossa visão tem que ser global, mundial. Além das vossas fronteiras. Isso é importante. Então, o conteúdo da nossa missão é o Evangelho. A extensão da nossa missão é o mundo inteiro. Para que Jesus Cristo seja conhecido entre todas as nações. Essa é a missão da nossa vida, meus irmãos. Porque quando nós chegarmos na eternidade, quando nós nos encontrarmos com o Senhor naquele dia glorioso, nós vamos nos reunir com irmãos de todas as línguas, de todos os povos e de todas as nações. O pastor compartilhava aqui no começo, nós vamos ver outras pessoas, né? Eu acho que vai ser muito legal, irmãos dessa igreja, membros dessa igreja, se encontrarem com a Elizabeth Hanken e com o reverendo Bryce Hanken. E agradecer, muito obrigado por ter levado o evangelho para São José dos Campos e ter plantado a minha igreja lá. Vieram lá da Inglaterra. Passaram pela Argentina e chegaram ao Brasil. Chegaram em São Paulo e de São Paulo chegaram em São José dos Campos e hoje nós temos essa igreja maravilhosa. Olha só, eles pensaram além das fronteiras. Eu gostaria de mostrar um pouquinho aqui sobre o contexto histórico e global disso que o texto está dizendo, que precisamos ir além das fronteiras. Algumas informações aqui são tiradas dessas fontes, livros e o site Joshua Project, que é um site bem atualizado de pesquisa daquilo que está acontecendo no mundo. E, meus irmãos, entre os anos de 1627 a 1640, cerca de 15 mil puritanos ingleses chegaram na América do Norte, ali na região de Massachusetts, no norte dos Estados Unidos. Quando esses irmãos chegaram, eles chegaram com dois propósitos muito claros. Um foi de fugir da Inglaterra. A Inglaterra passava por uma grande perseguição
contra os protestantes, contra os evangélicos. Então, eles tinham que fugir da Inglaterra, eles foram aconselhados a isso também, e eles chegaram na América. Quando eles chegam ali na América, na colônia, na Bay Colony, eles criam um selo, que é esse selo aqui, o selo de Massachusetts. Nesse selo tem um índio, provavelmente um índio de pele vermelha, e desse índio sai um versículo bíblico, que é o versículo de Atos 16:9, que diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. O que esse selo está querendo dizer? É muito significativo isso. Que quando eles chegam na nova terra, quando eles chegam para colonizar a América, olha só, é no comecinho da colonização. Eles começam a enviar muitas pessoas em 1627. E aí chegam cerca de 15 mil puritanos lá. O objetivo que eles têm, além de fugir, é de que Jesus Cristo precisa ser conhecido entre os povos indígenas, entre os povos pagãos. Isso motivou muito um despertamento missionário. E aí então nós temos 2 missionários extremamente importantes. Um deles é o John Eliot, que nesse período aqui, lá pela década de 30, mais ou menos, de 1600, ele começa a evangelizar os indígenas e ele alcança 20 aldeias indígenas com o evangelho do Senhor Jesus. E planta uma igreja lá em Burberry, perto de Boston. Depois, um outro missionário importante é o Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi o maior filósofo e teólogo da história dos Estados Unidos. Ninguém conseguiu superar ele ainda. Jonathan Edwards pastoreou uma igreja congregacional 23 anos. E ele foi mandado embora da igreja, ele foi demitido por causa de uma controvérsia sobre a ceia do Senhor. E quando ele foi demitido da igreja, ele recebeu um convite para ser diretor no seminário de Princeton. E daí então, com esse convite, que convite maravilhoso, já pensou? Ser diretor já de uma instituição que já era importante. E aí ele declina desse convite e decide ser missionário entre os índios de pele vermelha na cidade de Stockbridge. E ele então planta uma igreja indígena entre os indígenas de pele vermelha. Por quê? Porque desde o início, do comecinho da nação, o objetivo era que Jesus Cristo fosse o Senhor e fosse conhecido pelos povos que estavam na América. A ideia desses irmãos era que a igreja precisava ir além das fronteiras, para que Jesus fosse conhecido. O evangelho cresceu, se espalhou, já era forte na Europa, e no século XX, em todo o século XX praticamente, 70% da Europa era cristã. Uma presença muito grande do Evangelho, muito forte do Evangelho. 70% da Europa era cristã. E essa Europa que enviou esses puritanos e enviou os missionários para o mundo inteiro, inclusive que enviou os missionários que começaram a Igreja Cristã Evangélica do Brasil. A nossa missão, que começou a nossa denominação, a UESA, é uma missão inglesa, que hoje se chama Latinink. É a missão do reverendo John Barnett. Eles enviaram missionários para cá porque a força cristã maior estava na Europa, 70%.
no final do século XX para o início do século XXI, houve uma queda no cristianismo por causa da secularização, da teologia liberal que detonou as igrejas na Europa. E já no início do século XXI, que nós estamos agora, há cerca de 28% de cristãos em toda a Europa. Esse declínio já tem acontecido também na América do Norte. O aumento do materialismo, da secularização, do liberalismo tem crescido na América do Norte, e a América do Norte está numa fase de declínio, a queda livre. Muitas igrejas diminuindo de membros, muitos cristãos já são extremamente nominais, secularizados, e uma boa porcentagem nem vai mais à igreja. Isso aconteceu e os pesquisadores dessa área de cristianismo, de evangelização, um deles é o Philip Jenkins, que está aqui na foto, eles chamam de uma mudança subglobal no cristianismo. Há uma mudança de eixo no cristianismo, na vida da igreja. E eles chamam isso de subglobal. E tem alguns exemplos que o Mark Knoll, que é um historiador americano, ele traz no livro dele chamado A Nova Face do Cristianismo. Ele vai revelar nesse livro que o Brasil hoje envia mais missionários do que o Canadá e a Inglaterra juntos. A Igreja Presbiteriana do Ghana reúne mais membros do que a Igreja Presbiteriana da Escócia, que foi aonde começou a Igreja Presbiteriana. Que é incrível isso. A Igreja Presbiteriana da Escócia é a igreja oficial, desde a Reforma Protestante. E hoje a Igreja Presbiteriana lá no Ghana, na África, tem mais membros do que a Igreja Presbiteriana na Escócia. A Igreja da Inglaterra, na Nigéria, crê na palavra de Deus, na Bíblia como palavra de Deus. E a igreja lá na Inglaterra, a Igreja da Inglaterra, queria decidir pela ordenação de pastores homoafetivos. E agora, recentemente, tem uns 5 anos, mais ou menos, na Assembleia Geral da Igreja da Inglaterra, eles estavam já a ponto de decidir a ordenação ao ministério de pastores homoafetivos. E aí, então, na lista de palestrantes, tinha um bispo da Nigéria, que era o último palestrante. E esse bispo da Nigéria trouxe uma palestra bíblica, dizendo que, biblicamente, Deus condena essa prática, e por isso, o Deus que revelou a palavra dele, que começou a igreja, não permitia com que pessoas com essa decisão moral fossem ordenadas ao ministério. E ele então expôs a sua palestra, e aí na hora da votação, por 2 votos, ele convenceu muitos líderes, e por 2 votos, essa proposta não foi aprovada. E a grande questão ali na Igreja da Inglaterra tem sido até agora que quem convenceu a Assembleia, quem trouxe a palavra de Deus para a Assembleia foi um bispo da Nigéria. Como que pode um negócio desse? Eles estão oriçados por conta disso. Por quê? Porque a força do cristianismo, a vida do cristianismo,
O mover do Espírito Santo no cristianismo no mundo hoje está no sul global. Tem uma imagem aqui, deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei. Tem uma imagem aqui que mostra quais são os países do sul global, mas eu acho que está no outro slide. Não é esse. Mas o sul global hoje vive um avivamento na África do Sul. Está terminando um avivamento na Coreia do Sul. E nós estamos vendo o evangelho borbulhar na América do Sul. E o que isso tem a ver conosco, meus irmãos? Isso tem a ver conosco porque de séculos e milênios de história da igreja, nunca aconteceu isso. É a primeira vez que há uma mudança global do norte para o sul, e a igreja está viva e vibrando no sul, que inclui o Brasil. Isso significa, isso quer dizer que chegou a nossa vez. Deus está levantando a nossa geração, o nosso tempo, o nosso país, para que o evangelho seja conhecido no mundo todo. Deus tem levantado a Igreja Cristã Evangélica do Brasil para levar o evangelho para a Índia, para levar o evangelho para o Japão, para levar o evangelho para a China, para levar o evangelho para a França, para a Inglaterra outra vez, porque chegou a nossa vez de irmos além das fronteiras e anunciarmos o evangelho no mundo todo. É a nossa geração. É o nosso tempo, é o nosso momento. Não é tempo de ficar dormindo, adormecido, olhando para o céu, esperando as coisas surgirem ou passarem. É o nosso tempo de levar o evangelho para o mundo inteiro. Que privilégio é esse que nós estamos vivendo? Mesmo com a pandemia, com esses lockdowns que vão e vêm, que estão acontecendo. Mesmo com tudo isso, meus irmãos, a nossa economia não entrou em colapso. Mesmo com tudo isso, a nossa economia continua vibrante, continua produzindo. Nós já temos 3 anos de venda de soja garantida por causa da produção de soja no nosso país. Deus está abençoando o nosso país. Deus está abençoando você. Deus está abençoando a mim. Deus está abençoando a nossa igreja. Não é para nos orgulhar, não é para que tenhamos prazer e orgulho disso. Deus está nos abençoando porque através de nós Ele quer fazer Jesus Cristo conhecido no mundo inteiro. É o nosso tempo, o sul global. Nós estamos nisso. Nós recebemos o evangelho da Inglaterra, agora nós temos que levar o evangelho para a Inglaterra. Mas como que pode? As libras esterlinas estão 7,30, 7,50. Quem diz que Deus liga para isso? O iene é uma moeda forte. Os missionários americanos com o dólar sofrem com a força do iene do Japão. E não é o câmbio, é a força da economia. É a força da produção. Deus não se importa com isso. Mas Ele está nos abençoando para isso. Ele está nos abençoando para isso. A fim de anunciar o Evangelho além das vossas fronteiras. Para quê? Para que o mundo conheça o Senhor Jesus Cristo e se cumpra esse texto de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e 10. Pessoas que não podiam se enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus,
que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Bendito seja Deus. Gostaria de concluir motivando os irmãos. Não para que comecem a ir além das fronteiras, porque a igreja já faz missões, mas para que continue e aumente o impulso e o desejo para que Jesus Cristo seja conhecido. Para que esse versículo se cumpra, e com certeza ele vai se cumprir, mas para que nós possamos participar desse resultado de que as pessoas foram salvas por causa do evangelho que nós fizemos chegar até lá, para a glória do nosso Deus. Sejam uma igreja missionária de corpo e alma, de sonho, de desejo profundo no coração de que Jesus Cristo seja conhecido. Feche os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos instrui, nos mostrando o que é o Evangelho. E que o desejo do Senhor é que esse Evangelho saia das nossas fronteiras para outros povos, para outras culturas, para outras comunidades próximas de nós, para que o nosso Senhor Jesus seja conhecido e glorificado como o único e suficiente Salvador. Senhor, usa as nossas vidas, que não venhamos passar por esse período da história e simplesmente passar, mas que possamos fazer a diferença e sermos conhecidos na eternidade como aqueles que cumpriram a tarefa deixada pelo Senhor Jesus. Que haja glória ao Teu nome, por aquilo que fizemos com as nossas mãos e levamos com os nossos pés. Para a glória e louvor do Teu nome. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Irmãos, vamos nos colocar em pé para cantar o hino 450. Ainda campos a pedir.
e obreiros novos possam vir. Não ouvis Cristo perguntar quem quer por mim ir trabalhar. Vamos nós obedecer, vamos à colheita, para quando anoitecer, ver a obra feita. Pouco tempo restará, breve o prazo acabará. Breve acabará. Estão as horas a fugir, o teu Senhor não tarda em vir. Tu queres fruto ao céu levar, ou folha só apresentar, ou não demores a atender. A noite em breve vai descer, conosco toma o teu lugar, e por Jesus vem trabalhar. Vamos nós obedecer, vamos à colheita, para quando anoitecer, ver a obra feita. Pouco tempo restará, breve o prazo acabará. Breve acabará. Ao sair daqui, você vai entrar num campo missionário. E você sai com uma tarefa de fazer o que você ouviu. Estava ali agradecendo a Deus como o meu coração foi impactado pela palavra. Deus não está dormindo, nem foi contagiado com esse vírus. Mas é o momento de nós sairmos e falar de Jesus, e mostrar Jesus, e viver Jesus. Há um céu que espera que nós falemos de Jesus. Esta missão é nossa. É nossa. Eu quero agradecer ao pastor Glauco e ao Roberto. Nós tentamos trazê-lo numa época em que não foi possível. Aí agora deu certo. Que coisa boa. Quero agradecer ao pastor Vinícius, que hospeda esses homens em sua casa. Obrigado. Muito obrigado. E agradecer aos irmãos que vieram cultuar o Senhor Jesus hoje aqui. Vamos orar. Pastor Vinícius, vem cá, meu irmão. Muito obrigado por sua presença. Rogue ao Senhor que nos desperte a viver lá fora o que nós aprendemos aqui e levar o Senhor Jesus para quem ainda não o conhece de forma bem clara. E peça a Deus pela nossa semana, por favor. Senhor Deus, nós somos muito gratos por esse tempo juntos. Nós te agradecemos pela tua palavra, ó Deus, que nos mostra, nos desperta para que preguemos o Evangelho, ó Pai, além das fronteiras, ó Deus, além da nossa família, além da nossa cidade, ó Deus, para que todos os povos da terra te adorem, ó Pai. Desperta-nos, ó Deus, a vivermos com este Evangelho em nossas vidas, ó Pai, impactando aqueles que estão perto e aqueles que estão longe, ó Deus. Usa a nossa igreja, ó Pai, para isso, que o Senhor desperte no nosso meio irmãos vocacionados pelo Senhor para ir além das fronteiras, ó Pai. Assim nós oramos pedindo que o Senhor nos abençoe ricamente, abençoe cada família, cada irmão, cada irmã da nossa igreja, ó Pai. E assim, por meio de nós, o Teu nome se torne conhecido. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.
O Senhor nosso Deus te abençoe. E abençoe a tua casa. O Senhor abençoe toda a obra de tuas mãos. E te coloque aonde Ele quer te fazer frutificar. O Senhor proteja a ti e proteja os teus filhos, guardando-os do que é mal. O Senhor providencie resposta para as tuas orações, por meio de Jesus, e te alcance com graça. Renove a teu favor as bênçãos do Senhor. Deus cuide de você, meu irmão, e cuide da tua casa. Proteja a tua saúde e a saúde dos teus. O Senhor te leve para onde quer que Ele quer que você vá. E lá Ele te use como instrumento de paz, de bênção e salvação. O Senhor te abençoe e te fortaleça. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui, e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos.